Boa noite, queridos irmãos. Vamos então elevar os nossos pensamentos de gratidão a Jesus por esse momento tão especial para todos nós, porque estamos aqui buscando orientação, buscando roteiro para as nossas vidas, e nós temos certeza de que Jesus está presente, conhece as nossas dificuldades e nos ajudam. Então vamos fazer a nossa prece conversando com Jesus, sentindo a sua presença. Jesus está dentro de cada um de nós. Fechemos os nossos olhos, falemos com Jesus, que está próximo daquele que sofre, daquele que se sente aflito, desesperado. Todos nós aqui na terra, amigo divino, nos encontramos necessitados de maiores esclarecimento das verdades que tu nos trouxe direto do Pai para a nossa consciência. Rogamos, Jesus, as suas bênçãos, nos fortaleça, nos ajude a sermos fiéis e conscientes da nossa responsabilidade de filhos de Deus aqui na terra. Fica conosco, ajude-nos na sua inspiração para que todos possamos receber de ti pensamentos que nos trarão a força maior para estarmos aqui na terra vivenciando os teus ensinamentos. Ajude-nos a compreender e a vivenciar o teu evangelho. Que assim seja. Nós vamos estudar do livro O Espírito da Verdade, por Chico Xavier, também escrito, né? E a lição de hoje nos é trazida por Caibar Schuster. Então, o título da nossa lição de hoje é O Filho do Orgulho. Nós, às vezes, não compreendemos, né? Que o orgulho nos traz tantas coisas difíceis para a nossa vida, e ele está nos trazendo aqui, dizendo que o filho do orgulho, vamos descobrir, né, quem é o filho do orgulho, aquele que trazemos conosco. Todos nós trazemos esse filho do orgulho dentro da gente. E na lição ele diz assim: o melindre é o filho do orgulho. Esse filho do orgulho propele a criatura a situar-se acima do bem de todos, e a vaidade que vai se contrapõe por um interesse geral. Então veja bem, o melindre, né? Melindramos por qualquer coisa que nos acontece, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, sempre nos sentimos melindrados, quer dizer, tocou o nosso orgulho, né? Aí a gente não aceita. E ele continua dizendo assim: assim, quando o espírita se melindra, julga ser mais importante que o espiritismo e pretende ser melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Imaginemos, né? Nós, melindrados, eu não posso continuar, né? Alguém me feriu por isso, por aquilo. Às vezes abandonamos as tarefas, mas é porque nos sentimos melhores do que a doutrina espírita, né? O espiritismo. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, em vez de aboli-los. Ao invés da gente eliminar da gente, né, os problemas, o melindre nos faz trazer para dentro de nós mais dificuldades, mais obstáculos na nossa vida. Essa alegria moral, essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Veja o prejuízo nosso, né?
É como se for uma alergia. A gente fica todo doente, todo sentindo, porque fomos muitas vezes, pelo nosso orgulho, nos sentimos melindrados. E aí nós nos sentimos doentes, que é como alergia, adoece o corpo todo, né? Então, veja bem. E ela ainda, essa moléstia, ela estabelece obscuros tecidos sutis, enfermidades sutis na alma, no nosso espírito. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. Cada passo a gente encontra essas dificuldades, né? Aí ele veio trazendo para nós uns exemplos. É o diretor que tem a sua proposição revogada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Veja bem, aí o que nos acontece, né? A gente se sente decepcionado e a gente termina por não participar mais das assembleias que a gente se fazia presente. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica é que se ressente fugindo às reuniões. Aí os médios, todos somos médios, né? E muitas vezes orientado pelo nosso condutor das tarefas, a gente se ressente, assim, fica todo sem jeito e termina fugindo das reuniões. O comentarista, admoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz, a que se amua na inutilidade. Aí ele fica amuado, aí não fala mais. Falava muito alto, né? Se expressava com aquela voz assim que doía os ouvidos. Mas quando ele foi convidado a baixar o volume da voz, aí ele fica amuado, aí ele fica inútil. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. Olhem, todas as nossas atividades, né? Nós temos essa dificuldade que é o melindre, para que a gente possa permanecer saudável. Quando nos sentimos melindrados, adoecemos. A cooperadora da assistência social, esquecida na passagem de seu aniversário, e se mostre ferida, caindo na indiferença. Até mesmo pelo nosso aniversário, né? Ninguém me ligou, ninguém falou comigo. Aí a gente já cai na indiferença com todo mundo. Veja bem como é tão sutil dentro da gente. O servidor do templo que foi, certa vez, preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. Está vendo? Tudo que fizermos, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode se sentir melindrado e abandonar as nossas tarefas, se sentir desgostoso, né? E se sentir injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. Então, aquele que faz donativos, e muitas vezes na lista de doadores não encontra o nosso nome, aí já nos sentimos esquivados, magoados, né? E já não mais colaboramos. O pai relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho, a que por isso se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. Então, muitas vezes, na evangelização, a professora, na casa religiosa, ou mesmo no colégio normal, né? Falou mal dos nossos filhos, a gente procura
dar aquela sustentação de que nós não poderíamos deixar de estar vibrando, né, no melindre, mas a gente ensina os filhos da gente a ser melindre desde a infância. O jovem é aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. Então, um jovem, né, ele é orientado por um irmão amadurecido, quer dizer, mais velho, mais experiente. Muitas vezes ele não se agrada mais do irmão, ele fica rebelde, né, contra o aviso da experiência, porque aquele que nos ensina, seja irmão consanguíneo ou não, é um irmão que está nos ajudando na experiência que ele tem, né? A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita trabalhar a fim de prover a própria subsistência. Então, nós temos muitos casos que é bom a gente estar buscando dentro de nós, cada um, né? Por que eu me sinto melindrado? Porque eu estou enfermo. Porque a enfermidade, através desse pensamento, que é negativo, nos deixa enfermos da alma, né? O amigo que não se viu satisfeito ante a condução do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. Então, muitas vezes, a gente tem um amigo ou vários amigos, colegas, numa instituição a que frequentamos e desertamos, porque a gente não encontrou naqueles amigos, né, aquilo que a gente esperava. E aí a gente já se sente assim, não aceito naquele grupo, naquela instituição, e enquanto nós poderíamos estar pensando em fazer mais prece para que a instituição não venha, pelo aquele pensamento negativo, crescer os melindres dentro do grupo. Nós ficamos responsáveis na instituição, no nosso lar, aonde estivermos, no nosso trabalho, devemos fazer nessa hora, como nos diz aqui o ensinamento, auxiliar mais através da nossa prece, né? O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Então, temos que trabalhar nesse campo que Jesus nos ensinou, né? Trabalhar, não sermos melindre, para que a nossa presença possa estar sempre atenta às responsabilidades da onde nós estamos, em todos os lugares que estivermos aqui na Terra. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. Veja bem, perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob a atenção da doutrina espírita, quem pode dizer, olha só, aqui é uma pergunta que se é feita para todos nós. A rigor, sob a bênção da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Está nos perguntando. A rigor, né? Sob as bênçãos da doutrina espírita que nos esclarece, nós podemos dizer que a gente ajuda alguém? Será, né? Somos sempre auxiliados. Ainda não temos essa condição de auxiliar, mas somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Ninguém chegou aqui na casa, ninguém de nós, nenhum de nós que aqui estamos há mais tempo. Ninguém chegou aqui, em primeiro lugar, para ajudar, para doutrinar, para ensinar o outro, né? Todos nós aí comparecemos para receber, todos nós estamos aqui para receber. Antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias, mesmo que não cheguemos aqui, instituição nenhuma, né?
religiosa ou que participamos, mesmo que não chegamos assim enfermos, mas nós precisamos de uma orientação, precisamos sentir que somos filhos de Deus e por que meios estamos aqui na terra e por que meios estamos sendo socorridos, para que nos momentos difíceis a gente não perca o pensamento, não desvie o pensamento de que Jesus está conosco. Por isso, precisamos estudar para manter a serenidade, a paz. Fujamos a condição de sensitivos humanos, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Enquanto não cumprimos o nosso dever aqui na terra, de vivenciarmos o Evangelho de Jesus, nós não podemos, eu senti a enfermidade do outro, eu senti a dificuldade do outro, porque todos, estamos aqui na terra para cumprir os nossos deveres conscienciais, morais, espirituais. Então, se cumprir os nossos deveres, estamos assim sustentados por Jesus. Com a humildade não há o melindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Então, com a humildade não há melindre, que se piora aquele que sente, sem melhorar a ninguém. Então, veja bem que é uma tarefa de todos nós. Melindre se diz, é como se estivéssemos falando, mexeu com o meu orgulho, com a minha vaidade, ficamos melindrados. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Há alguém que precisa de nossas preces. Pode acontecer de que encontremos nos grupos aonde estamos frequentando, muitos irmãos que vêm muitas vezes com uma enfermidade maior que a nossa, E não estão se sentindo bem, estão se sentindo com uma dificuldade maior que a nossa, se sentindo lá embaixo, que nem a gente fala, triste, aflito, sem saber o que fazer. Mas são irmãos que precisam das nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. Muitas vezes a gente nem vai buscar uma prece, mas se o outro percebe a nossa necessidade, ele, nem que seja uma precinha curta em pensamento, falando com Jesus em benefício do outro, a gente pensa que é desnecessária, mas não é. É importante para ajudar o outro. E para terminar, olha só, para terminar a nossa lição da noite, ele nos diz, para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Imagina, Se Jesus falasse para nós, não vou ajudar, mas os seres humanos, os meus irmãos terráqueos, eles não querem nada, Aí, o que seria de nós? Mas ele ainda, bem que Jesus tem uma grandeza espiritual, por isso foi confiado a ele nos trazer o Evangelho. Porque Jesus, como estudamos ontem na mediunidade, foi dado a ele um mandato que ele tem a condição de trazer para a gente, para todos nós aqui na Terra, os ensinamentos direto do Pai. Pela condição de evolução dele, ele trouxe o recado a todos nós. E no Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos também refletir numa lição do Evangelho que nos diz assim, evitando a tentação. É Jesus também falando conosco, E ele diz, vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Marcos capítulo 14, versículo 38. Nos diz Emmanuel, vigiar não quer dizer apenas guardar. Estou vigiando esse livro, está guardado, Não é somente guardar, vigiar.
significa também precaver-se e cuidar. Veja bem, nós temos que cuidar de nós. Quando o melindre aparecer, que sejamos assim precavidos. Não vamos guardar o melindre dentro de nós, porque ele vai nos adoecer. Então, para a gente se livrar das tentações, que são as enfermidades, as aflições, as coisas que virão para nós, que muitas vezes nos trarão muitas dores, não vamos só guardar. Eu guardei, estou com o coração magoado. Você está ficando doente, né? Então é preciso precaver e cuidar. Precaver, não vou cultivar esse sentimento em mim, porque eu quero me cuidar. Eu quero ter saúde, eu quero estar bem. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender. Vamos cuidar, né? Vamos trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos, que não é só o melindre, mas muitos sentimentos trazemos, que nos traz prejuízo, e vamos buscar defender, elevar o nosso pensamento a Jesus, aos benfeitores, né? Para que na hora necessária, que ouvirmos algo que não vai nos trazer o bem-estar, que possamos anular da nossa mente, fazer barreira, para que não penetre dentro da gente nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhum sentimento que nos deixa magoado. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comunicar com o poder divino. Isso que a gente está comentando, né? Então, não vamos assim, orar no seu turno, que exprime somente adorar. Porque muitas vezes a gente se adora tanto, né? Que tudo que o outro faz nos magoa, nos dá prejuízo. Então, vamos agora buscar comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infadigável no bem. Quando nos sentimos com o pensamento sempre ligado a não boas palavras, não bons sentimentos, né? Aquilo que ouvimos não nos traz um bem, procuremos trabalhar com amor, no serviço infadigável, sem pararmos, conduzir a nossa vida sempre trabalhando dentro de nós e nas situações em que nos encontramos. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Então, tudo que tivermos em excesso, vaidade, orgulho, melindre e vários outros vícios que guardamos, devemos relegar como a natureza faz, né? A inutilidade. Não é útil para mim, não vou guardar comigo. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. Esse tesouro escondido, tudo que a gente vai guardando, a gente fica preso àquele sentimento. A gente fica doente, porque mantemos preso dentro de nós pensamentos negativos. A água estagnada cria larva de insetos patogênicos. A larva, né, a água estagnada, ela cria larvas de insetos patogênicos que nos traz doença, assim como o sentimento. Sentimentos maus é como se foram larvas dentro de nós, espalhando veneno para todo lado. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Não vamos também admitir que nós possamos mudar a nossa atitude de vigilância e oração, porque vamos fugir então às lutas com que a terra nos desafia. Se temos problemas, se temos dificuldades, que nós possamos lutar, não fugir às lutas, mas enfrentar todos os problemas da nossa vida com pensamentos e sentimentos positivos. Aí ele continua dizendo, inteligência parada, olha só, inteligência parada e mãos paradas
impõe paralisia do coração, que da inércia cai na cegueira. Veja bem onde que a gente vai parar, né? Inteligência parada, porque todos nós somos inteligentes. Deus nos deu esse atributo da inteligência. Agora, o que fazemos com a nossa inteligência? Aí cada um de nós somos responsáveis, né? Então, se nós fizermos da nossa inteligência, passando numa encarnação aqui na Terra, parados, sem pensar no bem, sem realizar o bem, nós vamos parar as nossas mãos, nós vamos impor ao nosso coração também a paralisia da inércia. E aí vamos cair na cegueira. Não enxergamos mais as nossas tarefas, as quais temos que realizar aqui na Terra. Vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de ti. E trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. A gente sempre pensa que, vou fazer um trabalho para os outros, né? Nós estamos trabalhando em nosso favor. Qual é o trabalho em nosso favor? O equilíbrio que vamos manter na nossa vida. Não vamos fugir às responsabilidades que temos, foi assumida por nós antes de reencarnar. Nós assinamos que viríamos com os problemas familiares, que viríamos com problemas nas nossas instituições, mas que a gente manteria Jesus no nosso coração, para que não fujamos às responsabilidades. Então, veja bem, trabalhar infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta forma de vigiar e orar, para não cairdes em tentação. Então, nós aprendemos a forma de não cairmos em tentação, é trabalhar infatigavelmente. Quando a gente se sente cansado, a gente deita, faz uma prece, pede a Jesus, reforce as minhas energias, para que eu possa, no sono, sair do corpo e trabalhar junto aos nossos irmãos. Porque o corpo está cansado, mas o espírito não, né? Então, nós vamos trabalhar em nosso próprio favor. Mas se não começarmos uma tarefa aqui na Terra, quando vamos começar, né, trabalhar também no mundo espiritual? Porque quando dormimos ou desencarnamos, nós vamos fazer aquilo que estamos fazendo aqui, durante o dia. Na hora do sono, vamos dar continuidade às nossas tarefas. Agora, cada um de nós, vigiemos, né, de que modo estamos vivendo. Estamos ainda sentindo melindres, vaidades, orgulho, né? Porque aí nós vamos continuar a nossa tarefa. Mas vamos trabalhar incessantemente, infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, para o benefício também em nosso favor. E essa é a mais alta fórmula, hein? Não tem outra indicativo para nós que venha nos ajudar. Vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Trabalhar, vigiar e orar, sempre ligado a Jesus. Essa é a receita, né, para todos nós, aonde poderemos vencer as dificuldades, sem fugir aos compromissos da nossa família, dos nossos companheiros em humanidade, porque todos somos irmãos. Mas quando a luta pesa, a gente pensa em fugir, né? E Jesus nos convida hoje, para a gente não ser melindre. Nada que o outro falar possa ficar no nosso coração. Que a gente mantenha o pensamento firme e caminhe com Jesus, para que realizemos as nossas tarefas no nosso lar, dos nossos grupos que participamos, aonde trabalhamos, enfim, no nosso dia a dia. Que o amigo divino nos fortaleça para relembrar sempre esse remédio santo que vai nos ajudar, essa forma de trabalhar, de servir e amar sempre, como Ele faz conosco. Nos ama, sem dizer que Ele se afastou de nós, se melindrou com os nossos erros, se melindrou com os nossos esquecimentos dos seus ensinamentos. Ele veio, vivenciou e ainda mandou
a doutrina espírita para nos relembrar as nossas tarefas, sem que ele pensasse, em momento algum, fugir às suas tarefas, de nos ajudar a crescer espiritualmente. Que Jesus esteja conosco, mas que estejamos com Jesus. Que assim seja.